Olá, meus telespectadores do programa podcast Marco Mental. Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu tenho a honra de trazer aqui no programa número 1 o meu amigo head coach do Mogi Basquete, Fernando Pena. Campeão paulista em 2000 pelo Franca, seleção brasileira em 2009, vice-campeão paulista em 2011 pelo Paulistano, vice-campeão da NBB 2011 pelo time de Franca, vice-campeão paulista em 2013 pelo Pinheiros e campeão da BCLA 2013 também pelo Pinheiros. Tricampeão do torneio de habilidades em 2011, 2012 e 2013. 2 vezes convocados para o Jogo das Estrelas e o primeiro atleta a fazer um triplo-duplo no NBB. É isso, Fernando Pena. Seja muito bem-vindo. É isso, Marco. Obrigado aí pelo convite. Prazer imenso estar aqui com você nesse primeiro programa do Coach Mental. Privilégio estar aqui com você, compartilhando umas horas e falando um pouco da minha carreira e discutindo esse tema tão importante no cenário esportivo. Que bom. Eu sei que você aí encontrou uma brecha na sua agenda, né? Não foi fácil trazer o head coach do Mogi Basquete aqui, mas ele está aqui com a gente hoje. Nós vamos aqui sabatiná-lo com algumas perguntas. E hoje nós falaremos nesse primeiro programa sobre garra, determinação e treinamento mental. Se você gosta desses assuntos, se liga, fique por aí. Acorda pra vida, que o tempo não espera. O sonho agora, não deixa pra depois. O mundo é um mapa e você é a quimera. A estrada começa onde pisa seus pés. Olha o espelho, ele grita coragem. Dentro de você há uma mensagem. Bússola do amanhã. Você sabe pra onde ir. Marco mental que te guia. É só decidir. É só decidir. Fernando Pena, os estudos mostram que ter interesse pelo esporte que se pratica é fundamental para o desenvolvimento da garra. Quando e como despertou em você o interesse em jogar basquete? Bom, Marco, eu acho que fui privilegiado de ter nascido numa cidade como Franca, né, que respira basquete, que tem esse espírito esportivo, assim, mais de 70 anos de basquete ininterruptos, né, então era uma tradição na cidade onde eu nasci. Então, assim, eu acho que viver numa atmosfera dessa e ver os jogadores e compartilhar esses momentos dentro lá no Pedrocão, quando eu tinha 10, 11 anos, eu fui num jogo de basquete, estava passando Rio Claro e Franca, era uma semifinal de Campeonato Brasileiro, ginásio lotado, aquela atmosfera incrível, eu entrei e aquilo ali me tocou de uma forma que eu falei assim, cara, eu quero estar ali, né? Um dia eu quero estar jogando basquete, cara, esse é o meu sonho, né? A partir daquele momento virou realmente um sonho, ver aquele ginásio lotado, aquela torcida gritando o nome dos jogadores, eu falei, ó, daqui 10 anos, 15 anos eu quero estar ali. E assim foi feito, né? Nesse processo todo de um menino sonhador de uma família de não esportistas, né? Meus pais não são esportistas, meus irmãos não foram esportistas. Então, assim, a minha influência foi realmente de ter nascido nessa cidade que gosta muito de basquete e me proporcionou também ir a alguns jogos lá para acompanhar isso de perto e me motivar a ser um jogador, né? E isso foi construindo durante toda a minha carreira. Você diria que foi um sonho que se tornou realidade? Sim, Marco, eu falo que assim, eu sou um cara extremamente realizado na minha profissão, né? Faço o que eu amo. A gente fala aquele ditado, né? Que a gente trabalha, né? Mas na minha visão não é um trabalho, é uma paixão. Então a gente vai trabalhar. Hoje eu sou técnico, mas joguei 17 anos profissional. Então para mim isso não é um trabalho, né? É um prazer, né? Tá dentro de uma quadra de basquete. Então a gente não encara dessa forma, encara todo dia como um desafio gostoso de acordar e poder fazer o que a gente ama, que eu acho que nisso, num país nosso como ainda em desenvolvimento, morar no Brasil e fazer o que a gente ama, realmente a gente é privilégio para poucos, né? Sim, sem dúvida, Fernando. Diz uma coisa, você acha que vamos falar um pouco de garra, né? Você acha que essa nova geração tem menos garra que as gerações anteriores?
Marco, eu, assim, bem sincero, acho que as abordagens são diferentes hoje que a gente... eu falo que eu vim de uma geração, principalmente de treinadores, né, muito mais duras, né, assim, eu acho que mais enérgicas, mais... eram diferentes, né, as abordagens que são feitas hoje, principalmente na questão da base, né, então acredito que essa geração que está vindo, dos mais jovens, realmente acho que são mais fragilizados. No aspecto, acho que mundo, né, vamos falar assim, acho que hoje com as criações das mídias sociais, eu acho que é um negócio que... um agravante, né, antigamente, vou dar um exemplo assim, bem tosco, mas é assim, antigamente o cara para te xingar, ele tinha que ir lá no ginásio. Ou o cara pra te vaiar ou pra te aplaudir tinha que ir lá no ginásio, concorda? Uhum. Hoje ele não precisa disso. Hoje ele dentro da cama dele, deitado, ele pode abalar um jogador de 15, 17, 18 anos psicologicamente se o cara não estiver preparado. Então assim, eu acho que hoje mudou um pouco o mundo, né? Antigamente, realmente, o cara tinha que ir lá dentro da arquibancada, no jogo de futebol, no jogo de basquete, no jogo de vôlei. O cara, ele era só xingado naquele momento, ou não, aplaudido naquele momento. Hoje não, hoje ele vai para casa, hoje as mídias sociais aí propiciam realmente vamos falar, um bloqueio nessa situação, enfim, tanto para o bem como para o mal, né? Então a gente tem que tomar um cuidado atento dessas situações, mas falando um pouco de garra, como você falou, assim, a gente acredito que a geração antiga tinha... que era no tranco, né? Muitas vezes, assim, a gente não apanhava dos técnicos, os técnicos não colocavam a mão em nós, mas faltava pouco, né? Hoje em dia, se a gente põe a mão em algum jogador, com certeza também totalmente equívoco, né? A gente nunca, eu como técnico de 8 anos, nunca coloquei a mão em nenhum jogador, nem vou colocar, mas a gente sabe que é uma geração, acho que por todo esse aspecto que tem acontecido, essa revolução tecnológica que aconteceu nos últimos 15, 20 anos, como eu te dei exemplo dessa do ginásio aí, acho que as coisas mudaram e a geração acho que não está um pouco mais fragilizada do que a minha geração, por exemplo. Por conta dessa diferença de tratamento entre técnicos e atletas, você acredita que as gerações anteriores eram mais preparadas mentalmente? Ou seja, como era a preparação mental dos atletas na sua época de jogador e o que mudou hoje? Bom, é como eu falei, né? Eu vim de uma geração de... fui treinado por Hélio Rubens, técnico da seleção brasileira, fui treinado pelo Cláudio Mortário, Guerrinha, fui treinado por treinadores antigos lá, na base de Franca. Então, assim, eu acredito, Marco, que a garra, ela vem do dia a dia, é do trabalho, da resiliência. Por exemplo, eu tive um técnico no meu sub-18, sub-19, que muitas vezes eu ia embora chorando de casa, do treino. Eu ia embora desmotivado, assim, realmente, tipo assim, eu falava, pô, mas será que ele não gosta de mim? Eu ficava com aquelas provocações, tipo assim, algumas situações, algumas cobranças, mas enfim, depois hoje é um dos melhores amigos meus pessoais. Eu entendi que aquilo ali foi para um crescimento meu, eu entendi que aquilo ali para mim eu tinha que passar daquela fase. E aquele dia, tipo assim, eu chegasse, ia embora, quantas vezes, ia embora de bicicleta do treino com 17, 18 anos, chorando, sabe, por talvez desmotivar, por talvez uma palavra mal colocada do treinador, enfim, só que na hora que eu deitava a cabeça no meu travesseiro, eu falei, o que é meu sonho? Esse jogador de basquete. E isso, na hora que eu acordava, era um outro dia, uma nova oportunidade. Eu queria mostrar para esse técnico, para outras pessoas, para mim, tá própria da minha família, ou para alguns amigos particulares também, que talvez falam, mas você vai virar jogador, é pequeno, não pula, um monte de críticas que a gente ouve nesse processo. Aí que envolve que eu acho que é intrínseco, né? O que te move todo dia de acordar. Eu falei várias vezes, eu fui embora do Pedrocão lá várias vezes chorando dentro da minha bicicleta, e outro dia eu acordava com vontade de mostrar para ele, pro treinador, para minha família, que eu era capaz de viver do meu sonho. Essas críticas te fortaleceram, então? Sem dúvida, eu acho que fez parte desse processo, fez parte pro meu crescimento pessoal, a gente saber conviver, né? Então, assim, essa abordagem dos meninos hoje, eu acho que a gente tem que ter, eu como treinador hoje, as abordagens são totalmente diferentes do que eu tive, né? Se eu fizer uma abordagem do que o meu técnico fez hoje, eu acho que realmente eu acabo com o psicólogo do jogador. Então, assim, nós como líderes também, nós temos que entender que mudou, o mundo mudou um pouco, as abordagens são diferentes e a gente também tem que acreditar que a gente tem que evoluir nesse sentido também. Eu não posso ter a mesma abordagem que o técnico meu há 20 anos atrás tinha comigo, entendeu? As situações são diferentes, até porque a gente é líder, a gente quer tirar o melhor do nosso atleta e não o pior. E aí a gente tem que tentar evoluir e entender essa evolução como um todo. Sem dúvida. Então, para você que é um técnico ainda início de carreira, fica aí a dica do head coach do Mogi Basquete, Fernando Pena. Fala, rapaziada, beleza? Quem tá falando é o armador Gabi Campos.
Pena, outro detalhe. O quanto você acredita que o trabalho que realizamos juntos no Mogi Basquete nessas 2 últimas temporadas foi importante para o desenvolvimento dos atletas que lá passaram? Bom, Marco, primeiramente é que assim, em primeira mão, queria também te agradecer. Acho que foram 2 anos aí que você teve comigo do meu lado aí quando eu vim para cá. Acho que você apareceu no ginásio lá e me deu essa oportunidade de entregar o seu serviço em prol do Mogi Basquete. Eu sou muito feliz e grato a essas situações, foram 2 anos. E fala que a gente foi crescendo junto, né? A confiança, essa parte das abordagens, acho que você me ajudou bastante. A questão desses treinamentos também com os jogadores, essas abordagens individuais que a gente tinha, muitas vezes eu, você e o jogador, eu acho que para mim, na minha visão, foi as melhores assim, situações possíveis, né? A gente trabalhou com os jogadores. Nos 2 anos que nós tivemos aqui, nós tínhamos um time extremamente limitado para jogar o campeonato NBB, tanto físico como técnico, né? Então as dificuldades eram imensas. Só nós sabemos o que nós passamos nesse processo aí, nesses 2 anos. E a gente entendeu que talvez dessa parte mental, essa estrutura mental, acho que talvez elevaria o nosso nível. E assim foi feito, né? A gente trabalhou muito conjunto, né? A gente não dava um passo, né? Você fazia até vídeos para mim de vez em quando. Começou a entender um pouco da parte tática, né, Marcos? Começou até a entender da parte tática, cobrava algumas situações. Eu acho que umas abordagens que eu acho que eu falo que vale a pena, você como mentor aí, é a questão da postura, né? Da linguagem corporal, né? Isso aí é uma coisa que você sempre me deixava atento a essas situações. Tanto o cara quando estava desconcentrado, quando o cara estava super focado. Enfim, a gente foi crescendo junto aí nessa parceria. Essa parte mental, no meu entender, eu acho que ainda, como você falou, está começando, né? Alguns atletas contratam individualmente, alguns times têm essa questão, ajuda com psicólogo, talvez, com coach, outros contratam, enfim, mas você pega assim, eu acho que os maiores atletas hoje, os melhores atletas, tanto individualmente como coletivamente, eu acho que ele tem esse recurso aí para assessorar, para ele realmente, que o mundo hoje está com muita informação, né? Tá assim, hoje o celular ele é informação o tempo todo, 24 horas, críticas, elogios, informações, enfim, e acho que você ter essas abordagens durante esses 2 anos que nós ficamos juntos, com certeza, eu falo que a gente só não vive de títulos, né? A gente vive de pequenas conquistas durante uma temporada, né? Assim, você fala que só um que saiu campeão, né? Nesses 2 temporadas que nós tivemos juntos. E nesses 2 anos, eu acho que nós tivemos grandes conquistas com os jogadores que passaram aqui. Muitos, a maioria, né? A gente pode falar, né? 90%, 80% aí saiu muito melhor do que chegou, né? Eu acho que é fruto do nosso trabalho, do meu trabalho, do seu que teve conjunto aí também, da minha comissão técnica. Então, assim, a gente fica se cobrando e se policiando nesse aspecto aí de performance, né? E eu acho que todos que passaram na nossa mão aí, independente de qualidade de idade, né? Eu falo que a gente trabalhou com atletas jovens, atletas super estrelas aí, mais velhos, e todos saíram performando da melhor forma possível. Todos, a maioria, vamos falar 90%, performou em números melhores do que as temporadas que antes deles chegarem aqui em Mogi. Então isso é fruto de um trabalho nosso em conjunto. Acho que a gente tem dados para isso, né? Então a gente pode falar, bater isso no peito, que jogadores entraram aqui numa versão e saíram em outra, né? Então, muito melhor do que chegaram. Isso é fruto não só da parte técnica, tática, física, mas também da parte mental também, que nós conseguimos conciliar esse trabalho juntos aí. Sem dúvida. Eu sou suspeito para falar também, mas foi um trabalho fantástico que nós fizemos junto, né, com nós todos da comissão técnica. E por falar em comissão técnica, né, Fernando, mandar um abraço aí para os integrantes da comissão técnica do Mogi Basquete, o Alexandre Rios, o Rodrigo, o Milos, que chegou agora recentemente aí para também somando muito, né? E agora também aí com o nosso querido Guerrinha, que está aí retornando. Fisioterapeuta Felipe também, junto com a Atílio. São todos o Felipe. Fisioterapeuta, o Atílio também que está ajudando nessa parte. O Atílio que voltou agora. Na parte dessa saúde, então a nossa comissão técnica está recheada aí. É isso aí. Então um abraço para todo mundo aí da comissão técnica do Mogi Basquete. Pena, você acredita que o treinamento mental pode ajudar o atleta a ter mais determinação, ter mais disciplina e também encontrar um propósito de vida na sua jornada esportiva? Sim, Marco, eu acredito que quanto mais cedo ele entender que esse processo faz parte da carreira dele, eu acho que mais cedo ele vai colher resultados, né? Ou encurtar esse tempo, né? Assim, se a gente acreditar
que no nosso esporte, principalmente que a gente trabalha, que é o esporte coletivo, né? Acredito muito nisso, que é um basquete, é um esporte coletivo de ações individuais. Parte desse princípio, né? Então essas ações individuais eu acho que ela é abrangente, né? Ela tanto na parte física, técnica, tática, entendimento, estudo, e tem atrelado também essa parte mental, né? Então, assim, o jogador, o quanto ele entender que essa parte que é dele, o que ele tem que fazer, o descanso, o treinamento cognitivo, o treinamento físico, o treinamento tático, o tudo que importa, o que é fora da quadra, sabe? O que tem que deixar de falar não, o que tem que abrir mão, principalmente para os jovens, sabe? Hoje essas informações, questão de festa, balada, bebida, enfim, quanto ele entender que esse processo não é do dia para a noite, que é uma mudança de hábito diário, que é o treinamento que você está falando. Que eu acho que enquanto antes ele entender que essas vertentes, eu acho que são todas, que ela vai ser vamos somar para ter a alta performance, o alto rendimento que a gente fala. Então, quanto antes ele entender que essa parte mental e trabalhar e treinar para isso, entendeu? Para ter o limite da performance dele ou chegar perto do limite, eu acho que esse é o grande segredo, e principalmente para os jovens jogadores aí que entender que não é só treino físico, técnico, tático, mas tem essa questão mental aí que também que é uma das ferramentas mais importantes que nós temos hoje em alto rendimento. Agora, Fernando, voltando a falar um pouquinho da sua época de jogador, o quanto determinado e disciplinado você era na fase sua de atleta e o que mudou hoje sendo você um treinador? Bom, Marco, assim, na minha época eu falo assim, são muitas coisas que a gente analisando hoje tranquilo, sentado na cadeira com 42 anos, a gente vê quanto que a gente errou também nessa preparação também. A gente também tinha muita coisa que era empírica, né? Que você não sabia como... a gente pegava, por exemplo, a minha preparação física mesmo, antigamente, quando eu comecei a jogar em Franca 16, era feita por um fisioterapeuta. Isso eu tô falando há 25 anos atrás. Olha pra você ver que evolução. Então, assim, foram coisas que foram evoluindo, né? Tipo assim, eu fui fazer um agachamento, por exemplo, hoje, talvez quando eu fui pro Paulistano e pro Pinheiros, que eu fui entender o treinamento de força. Realmente, um treinamento de força de verdade, né? Pra mim. Então, assim, são coisas que eu tô falando da parte física, né? Uhum. Mas isso aí foi assim, por exemplo, eu vou dar chegava sábado. Não tinha treino, por exemplo. Eu chegava, pegava para um amigo, ó, para dar força na perna, vamos andar de bicicleta na marcha pesada e subir aquela subida lá em Franca, que tinha uma subida lá, por exemplo. Isso era 10h30 da noite, para gastar energia, por exemplo, e para ganhar força na perna, a gente punha a bicicleta na marcha pesada. Tinha as escadarias do Pedrocão lá. Vamos acabar o treino, vamos fazer 20 escadas no Pedrocão, dando tiro de velocidade, tanto naquela curta, que era pequenininha, como aquela escada longa, né, que tinha, né, que você tinha que fazer na diagonal, né, que era tipo uma passada, né. Então, assim, a gente não tinha tanta informação, mas a gente queria muito, né. Então, eu ficava no Pedrocão quando tinha quadra disponível. Eu cheguei até a roubar uma chave lá. Eu fiz uma cópia da chave do Pedrocão, daquele portãozinho que entrava por baixo, porque dia sábado, domingo eu tinha que treinar, assim, eu não era um cara... Eu entendi, eu acho que isso é importante também falar, assim, eu entendi que eu não era um cara tecnicamente privilegiado, tipo assim, eu comecei a jogar basquete não tão cedo, mas uns 12, 13 anos que eu fui disputar meu primeiro campeonato de federação, por exemplo. Hoje eu vejo meu filho com 9 já tá federado. Então a primeira federação que eu tive foi com 13 anos que eu disputei. Então assim, e nesse processo aí, cara, assim, o quanto a gente queria era... Não tinha tanto internet, videogame. Hoje eu não tinha aquele videogame que era da última geração, então eu não tinha muito videogame. Eu não tinha. A gente ficava jogando basquete, futebol o dia inteiro na rua. Que eu acho que essa geração tá pecando, porque talvez é muito computador, é muito videogame, e acaba perdendo essa questão de multi-esportes, né? Que a gente fala que vai ganhando coordenação. Você joga futebol, você aprende uma coisa. Você vai fazer um vôlei, você aprende outra, entendeu? Até para entender qual que é o seu esporte, né? Isso os americanos fazem bem nessa. O cara joga futebol americano, mas faz um atletismo, faz a situação. Para chegar também naquele momento que você fala assim, não, agora eu quero especificar, né? Eu quero fazer isso. E muitas vezes a gente, por falta de informação também, e acaba negligenciando. Essa parte mental, com 18, 19 anos, não tinha, cara. Você tinha que chorar na cama, outro dia você tinha que chegar lá, acordar e continuar treinando, cara, porque ninguém tinha dó, né, cara? O técnico fazia questão de ter uma abordagem com você particular, raramente o cara chegava a falar, entendeu? Ali, eu falo com um dos melhores amigos meus, a gente disputava a posição, né? Pra subir pra equipe profissional, cara. A gente chega a briga de sair na mão 2, 3 vezes no ano, entendeu? Pra querer aquela posição. Então, hoje é um dos meus amigos particular meu, mas a gente queria matar um ao outro ali em questão de ser competitivo, né? Eu acho que esse é o meu grande
trunfo da minha carreira foi a ser competitivo, cara, em todos os aspectos. Eu ia jogar uns jogos escolares, eu era extremamente competitivo. Eu ia jogar futebol na rua, extremamente competitivo. Eu ia jogar basquete de federação, então, muito mais. Então, era isso que me tornou, acho que foi o grande símbolo da minha carreira, foi ser esse cara competitivo em todas as esferas. Você se acha mais disciplinado hoje como técnico ou antigamente como atleta? Hoje como técnico. E determinado também? Ou a Sim. determinação? Você acredita que sua determinação... Não, eu acho que são diferentes. Eu acho que a determinação é quando eu jogava, né? Assim, eu era um cara extremamente dedicado no basquete, por realmente talvez saber das minhas limitações. A gente queria sempre fazer mais, algo mais. Sempre chegava um pouco mais cedo no treino, ia embora um pouco mais tarde. Então, assim, tive pequenos azares durante minha carreira também, questões de lesões. Tive 5 lesões, então fiz 5 cirurgias, né? 3 no joelho, 1 no tornozelo, quebrei a mão, quebrei o nariz, então assim, e tinha que ter esse trabalho de resiliência ali, que você tinha que chorar na cama, muitas vezes longe da família, do pai, da mãe, que não era casado, então, e você tinha que operar, fazer uma cirurgia em São Paulo, que você quebrou o nariz e não tinha uma pessoa para te esperar ali no hospital, então você tinha que acordar outro dia, fazer a máscara, chegar lá e, tá pronto para treinar outro dia, para tentar já melhorar, porque eu falo que o mundo corporativo ou no esporte, assim, a competição é gigante, né? Então você tem outros meninos que estão chegando, entrando, e você tem o seu espaço que você não quer perder, então você quer voltar o quanto antes e trabalhar, fazer fisioterapia. Quando eu estava machucado, em vez de fazer 2, eu fazia 3 e fazia gelo em casa quando chegava ainda. Então sempre quis, acho que para jogar nesse nível que eu joguei 16, 17 anos profissional e de vindo de uma família de não esportistas, cara, eu tinha que jogar no limite da minha performance, né, cara? De tempo todo era ser o mais esforçado, mais dedicado para tentar estar nesse nicho aí de atletas de alto rendimento. E nessa jornada de atleta, Pena, qual a fase na sua carreira como atleta foi a mais difícil e por que foi a mais difícil? Marco, o mais difícil foi essa transição, acho que são alguns pontos. Essa foi nessa transição, né, cara, 19, 20 anos, que você fica aquela incerteza dentro da sua casa mesmo, porque muitas vezes você não é remunerado com 19 anos, acho que foi a primeira vez remuneração, foi com 19 para 20 anos que eu tive meu primeiro salário. Hoje em dia, os meninos 15, 14 anos já recebem uma bolsa. Então, por ser da cidade, talvez não ser tão valorizado na época, talvez os caras não me davam nada, só tinha a questão do treinamento. Então, graças a Deus, também não precisava de ajudar em casa. Minha família tinha uma estrutura familiar bacana, então eu só fazia isso e estudava, fazia faculdade à noite. Então, assim, meu pai obrigava muito os estudos, né? Mas esse processo de 18, 19 anos, muitas vezes seus amigos já fazendo faculdade, já fazendo alguns estágios, ou talvez um cara que talvez saiu de trabalhando um pouco mais cedo e já recebendo um salário, e você talvez ir para um esporte, que é o basquete, que a gente sabia que tem, vamos falar, sei lá, na minha época, quando eu comecei 18, 19 anos, tinha 10 times no Brasil. 10 times vezes 10 jogadores, são 100 atletas profissionais no Brasil, que vivem disso, realmente vivia. E desses 100, vamos falar, 6, 7 jogavam em time bom, e 3, vamos falar, e 30 jogavam em times que não sabia se ia ter o ano que vem. Então hoje nós já melhoramos um pouco. Então esse processo de provar para sua família, para você, para todos os seus amigos que você pode viver desse esporte, sabe assim, do esporte que a gente fala que futebol no Brasil, ok. Agora basquete, vôlei, a gente sabe das dificuldades. Mogi mesmo, eu tô hoje de técnico aqui, mas teve 2 anos atrás que não tinha time. Franca foi o único time que ficou 70 anos sem ter, mas Paulistano tem agora, mas já não teve. São Paulo tinha ano passado, agora não tem. Então a gente fica nessa volatilidade aí, nesse momento de transição do 19 para 20 anos, é aquele momento que você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida, né? Você vai continuar jogando basquete, você não vai, você vai trabalhar, você vai fazer uma faculdade, fazer um curso, sei lá, um curso profissionalizante, enfim, alguma coisa desse tipo. E aquele momento divisor de águas da sua vida, né? Você fala que eu já sabia que eu queria pra minha vida, mas até realmente resolver e falar assim, cara, virei jogador profissional, esse foi um divisor de águas bacana da minha vida. E depois, um dos momentos mais difíceis, com certeza, é as lesões, né? Quando você não tá apto a jogar, tem uma época que eu fui pra seleção, 2009, cara, fiz uma pré-temporada incrível, fui pra seleção, joguei um torneio na Argentina, contra a Austrália, tinha 4 jogadores da NBA, eu arrebentei no jogo, voltei pro Paulistano, começou o NBB, eu posso estar enganado assim, mas eu acho que nesses 12 primeiros jogos, eu tinha média de mais de 10 pontos e quase 10 assistências, foi a maior média de assistência até hoje do NBB, foram 9.8 nesses 12 jogos que eu tive. E depois desse 12º jogo eu tinha uma lesão grave no joelho, acabei ficando no melhor momento da minha carreira, sabe assim, no auge, acho que da minha performance, eu tive que ficar 4 meses parado, entendeu? E esse momento foi um dos mais difíceis da minha carreira, porque eu estava muito bem, sabe, me sentindo bem, um clube que eu estava muito adaptado, que era o Paulistano,
E depois dessa lesão, assim, a gente fica aquele sentimento de frustração, que a gente estava no momento, tinha realizado meu maior sonho, que era ir para uma seleção brasileira, jogar num torneio oficial com a seleção brasileira. Então, assim, algumas situações que fazem parte do atleta, né? Mas acho que nessas lesões, acho que é onde que a gente fica mais cabisbaixo, que a gente não pode fazer o que a gente realmente nasceu ou o que a gente ama fazer. E o que esses fatos causaram de trauma para você e qual foi as lições aprendidas com tudo isso? Ô Marco, vamos, assim, a gente fala de trauma, realmente é um trauma, né? Você tem uma lesão, você tem que ir pra uma mesa de cirurgia, sabe? Isso é um trauma. Mas eu acho que, cara, é aquele ditado antigamente falava muito, né? Que não mata te fortalece, né? E eu bato muito isso aí, né? Assim, cara, quantas cirurgias eu fiz, sabe? Quantos jogos eu perdi na última bola, quantos jogos eu ganhei na última bola. O esporte, realmente, o basquete, né? Eu falo que o basquete ele é magnífico, ele não tem o empate, cara. Então, assim, a gente brinca que é o céu ou o inferno, né? Então, assim, quantas vezes eu fiquei no inferno, quantas vezes, sabe, assim, eu falo que eu tive uma das derrotas mais doloridas da minha vida, foi numa final do NBB contra o Brasília. Eu, na minha cidade, que eu nasci, que fui criado, vi meus amigos, torcida, ginásio, 8.000 pessoas, Franca eu não conseguia entrar, e a gente perdeu um título dentro de Franca. Então, assim, isso machuca, né, cara? Pra um atleta, você fala assim, caramba, cara, sou vice-campeão do NBB, mas beleza, vice-campeão, aquele sentimento. Só que aí passa outro dia, 2 dias, você fala, não, cara, tem que trabalhar pra ser campeão. Então, assim, passa 2 anos, você é campeão da BCLA, com o Pinheiros, depois desse vice-campeonato, tá? Assim, você foi um campeão lá em Porto Rico, tá? Um dos maiores títulos do Pinheiros até hoje, da história do Pinheiros, né? Do basquete do Pinheiros, e você tá dentro desse projeto. Então, assim, são coisas que fazem a gente evoluir, crescer como pessoa, e o esporte, ele faz isso, né? Ele faz você ter resiliência, ele faz você cair e levantar, né? Quando você aguenta bater, quando você aguenta cair e levantar no próximo desafio, é assim que é. E o esporte, ele faz isso com a gente, né? Se não faz, você não tá no esporte, né? O basquete, como é que é? É um esporte criado pelos deuses? É a palavra dura, mas é administrado pelo diabo. Criado pelo Armando Nogueira falava. E é mais ou menos isso, porque é aquele jogo onde termina e não acaba, né? Tem hora que acabou o jogo, mas a bola tá no ar. E você pode perder com essa bola no ar, entendeu? Terminou o tempo, mas não terminou o jogo, cara. É duro, cruel. Voltando ao aspecto mental, você acredita que a old school era mentalmente mais forte ou ela sofria calada? Como você lida com as cobranças e com os fracassos? Bom, Marca, eu acredito que a old school, né, assim, que são as duas situações, né? A primeira é que os fracassos, cara, antigamente, é que eu te falei, né? Não sei se nós comentamos aqui, mas antigamente ficava, claro, era um jornal, que depois demorava um dia para sair, quando você chegava na cidade que tinha o jornal. Era uma cidade que talvez o pessoal ia lá, 2, 3 mil pessoas que estavam ali para te apoiar, ou também para te vaiar, também que faz parte, para jogar contra ou a favor. Então, assim, hoje, cara, assim, se você falar para mim, qual que é a dificuldade? Por exemplo, as mídias sociais hoje realmente é um negócio que deu voz para todo mundo tem uma rádio, né? Vamos falar, antigamente você escutava a rádio, né? Mas hoje você pode criar a sua rádio, né? Que a sua rádio é talvez sua mídia social, seu Facebook, seu Instagram. Eu estou criando o meu podcast Marco Mental. É isso. Então, assim, nós estamos sujeitos a essas situações. Agora, vamos falar, nós com 42 anos, 17 anos jogando basquete profissional, mais 8 como treinador, cara, isso não me atinge, né, cara? Assim, a gente tem que estar blindado nesse aspecto aí, sabe? Não vai ser nem um tapinha nas costas de falar que eu sou o melhor treinador do Brasil hoje, nem aquele que fala que eu sou um merda que eu não sirvo pra nada, entendeu? Não vai ser isso que vai me nortear meu trabalho, né? Realmente são os frutos que a gente entrega durante a temporada, foram os frutos que a gente trabalha. Eu falo que é muito mais do que também performance, a gente é ser humano, a gente tem que tentar também ter um convívio dentro dos times que eu joguei, que eu trabalhei nas 8 temporadas como treinador. Eu prezo muito por esse ambiente, sabe? Ter um ambiente favorável, que eu sinto o jogador também, que eu falo assim, eu não sou o melhor amigo dos jogadores, não sou, mas assim, a minha sala fica sempre aberta para todos os aspectos, em situações particulares, eles têm essa autonomia de chegar e entrar na minha sala e a gente conversar como ser humano. Isso eu acho que eu tenho esse propósito de vida também. Eu sou um treinador, sou um líder hoje, mas não apenas também dentro da quadra também. Fora da quadra, se tiver alguma possibilidade que eu possa ajudar pela experiência que eu tenho, a gente trabalha dessa forma. Então, acredito que esse relacionamento interpessoal hoje,
melhorou essas abordagens, porque antigamente a gente tinha esse relacionamento realmente bem diferente, né? O treinador era um pouco mais longe do atleta, né? Então, assim, hoje acho que deu uma aproximada. Fala, rapaziada, beleza? Quem tá falando é o armador Gabi Campos. Vem fazer parte desse time de ação. Mente Ninja Chip, sua força, sua missão. Construindo vitórias, jornada de campeão. Legal. Você já comentou sobre a torcida, mas a cobrança por parte da torcida e o estresse competitivo é maior hoje ou antigamente? O que mudou antes e agora? Não, acho que são semelhantes, assim, você fala assim pra mim, pô, eu falo que a gente tem um privilégio, né? Eu falo que eu fui privilegiado como jogador. Eu joguei em Rio Claro, joguei em Franca, joguei em times que não tem tanta tradição, em que eu falo de, por exemplo, Franca e Rio Claro. São 2 times que se eu ia na padaria eu era conhecido. Eu ia no supermercado eu era conhecido. Franca, por exemplo, aí eu jogava Franca e Coque, que era a maior rivalidade do basquetebol brasileiro. Se eu perdesse, eu sabia que eu não podia ir no banco. Antigamente a gente ia no banco, hoje não tem. Hoje tem o banco digital. Mas antigamente a gente não podia ir no banco. Depois, se você perdesse um jogo do Coque, você tinha que ficar uma semana sem ir no banco, senão você cornetava o cara na fila do banco, os caras te cornetavam. E também quando eu já cheguei a jogar em Franca e ganhar do Coque, de ir no restaurante, na hora que eu ia pagar a conta, a conta tá paga. Sabe assim? Então coisas que jogar em time de cidade como Mogi, Franca, Rio Claro, São José, esses times que realmente tem que se representa uma cidade, realmente para mim é o que eu tenho mais satisfação. Joguei no Pinheiro, joguei no Paulistano, cara, é fantástico, são times de clube, um clube tradicional, mas que você sai ali do Paulistano, você sai ali do Pinheiros, talvez você não tenha um conhecimento e a cobrança de jogar num time que tem a comunidade envolvida, entendeu? Então, esse aspecto eu acho que as mídias hoje, acho que elas melhoraram esse relacionamento, então assim, aumentaram algumas cobranças, mas eu acho que se o cara entender que é uma cobrança pro bem, né, que é o que o jogador de futebol aqui no Brasil tem, onde que o jogador de futebol do Corinthians, se ele vai sair lá na Bahia, os caras vão conhecer ele, porque tem a visibilidade num time de camisa, então a representatividade dele, dependendo do time como Corinthians, Flamengo, Franca, enfim, esses jogadores, eu acho que a cobrança de uma forma, se o cara entende de uma forma sadia, ele pode usar como um combustível, entendeu? Pô, a gente tá falando de uma situação de vai e do aplauso. Que delícia você jogar no ginásio igual o Hugão, lotado, aquela atmosfera incrível, você ser o teu nome gritado, você dar uma enterrada, uma defesa, sabe assim, sair sendo ovacionado, cara, isso é o maior prazer de um atleta, né? A gente, é muito triste você ir fazer um jogo, fazer um triplo-duplo no jogo e sair e ter 300 pessoas te assistindo, ou de você ter 10 mil pessoas te vendo, entendeu? Então, realmente fomos jogar agora sábado em Rio Claro, não cabia gente lá, lotado, ginásio barrotado de gente. Atmosfera incrível. Isso para quem vive do esporte é o que nos move, tanto para jogar contra um ginásio lotado como a favor. Isso é o que move a torcida, essa paixão e a cobrança que envolve nesse processo. Se o cara entende que é pro lado do bom, que o cara quer ser vencedor, que o cara tá ali também, ele sente o mesmo que você sente também. O torcedor, ele é assim, ele ganhou, ele se sente parte do processo, fala, putz, nós ganhamos e tal, perder também ele vai perder junto, vai te xingar, vai sofrer, e ele dorme também aquela noite mal dormida, porque também ele tá ali junto com você. Então assim, se a gente que vive do esporte entender esse processo, tá tudo certo, e acho que a gente sai daqui mais fortalecido e evoluído. Que ótimo. Muito bom. Voltando às redes sociais. Estudos recentes mostraram que o consumo das redes sociais feitas 30 minutos antes dos treinos prejudica a atenção e causa fadiga mental. Em sua opinião, quais os efeitos e as consequências das redes sociais na vida e no comportamento dos atletas de um modo geral? Marco, acho que nós demos uma pincelada nesse processo, mas isso aí eu acho que é uma ferramenta que veio para realmente, eu acho que ela vamos falar que eu acho que ela tem mais para ruim do que para bom. Por exemplo, assim, antigamente você fazia um jogo bom, um menino de 16 anos, fazia um jogo bom,
Cara, putz, você ficava sabendo e tal. Mano. Hoje o menino faz um jogo bom, já sai nas mídias. Aí vem o outro compartilha, vem outro compartilha, aquele febre. O moleque vai se estourar, vai não sei o quê. Se o moleque, no 16, 15 anos que tem informação, se achar que ele é por causa dessas mídias sociais, aí pessoal comentário e tal, se ele achar que a mídia social, que os comentários, der muita importância, eu acho que é uma geração que dá muita importância pra isso. Entender que, putz, ele já é o fodão com 15, 16 anos e parar de evoluir, cara. Putz, esse cara vai ficar no meio do caminho, ele vai ser um jogador, 20 anos vai estar frustrado por parar de querer evoluir. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Eu falo que eu tenho 2 filhos nessa geração de 15 e tenho um de 9. Mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado com essas mídias sociais hoje, que ela pode alavancar, mas ela pode derrubar em todos os aspectos. Eu acho que ela tem mais questão de prejudicial hoje do que vantagens, cara. Porque justamente nessa formação, eu acho que ela pode ter um caráter muito prejudicial para o atleta que está começando, enfim. O atleta que já está formado, talvez, que já tem uma conduta, eu acho que pode ser um meio de comunicação dele hoje, a gente não pode fugir disso também, hoje que é um meio dele relacionar com o torcedor, com o fã, acho que faz parte disso, mas até isso nós temos que entender que nós temos que ter como é novo, a gente precisa ter informações sobre isso também, sabe? Assim, acho que já tem alguns estudos, acho que você pode falar muito melhor sobre isso. Tem alguns estudos que falam sobre, você falou, meia hora antes pro sono. Talvez o cara vai dormir, aí ele vê um comentário sobre o jogo que ele fez, talvez esse cara vai tirar a noite de sono dele. Entendeu? Então, assim, cara, é um negócio que é grave, a não ser que o cara tenha um psicológico e bacana, mas se o cara tá vulnerável, já jogou mal, aí ele vai dormir, ele entrou na mídia do Mogi Basquete, aí vê o cara criticando ele e tal, não sabe o que aconteceu, não sabe se ele tava doente, se a esposa tava doente, se o filho tá com saudade do filho, ninguém quer saber isso quando um atleta entra em quadro, principalmente em alto rendimento. E talvez o cara fala uma palavra mal colocada e o cara absorve isso e acredita nisso, entendeu? Com certeza vai ser prejudicial para ele. Sem dúvida. Eu acho que cada vez mais o atleta tem que entender que todo o excesso é prejudicial, né? Então ele tem que ajustar principalmente dentro da rotina dele. A rotina é uma das coisas mais importantes para um atleta de alta performance. Marco, vamos você falar isso também, a gente bater um papo assim. E essa rotina envolve também a questão de minutagem, né? Assim, acho que é importante ter hoje eu tenho uma filha adolescente, a gente está trabalhando, tentando prazo, né, de minutos que ela possam ficar nas mídias sociais, né? Assim, até nós também, né? Tem hora Sim. que a gente extrapola, né, e acaba realmente passando um pouco do ponto. Isso aí eu acho que esse hábito diário de quantidade, eu acho que é importante para você que está assistindo nós também, acho que é importante você falar isso. Sim, sem dúvida. E a rotina, o que é a rotina? É o atleta ter um horário específico para fazer cada coisa da vida dele. Que a vida do atleta vai ser treinar, se nutrir e descansar. Então ele tem que fazer esse ajuste e criar essa rotina para que não interfira na alta performance dele. E, na sua opinião, os atletas de hoje têm essa consciência, têm consciência do prejuízo causado pelo uso excessivo das redes sociais, ou eles entendem isso como normal, até porque eles nasceram em tempos de redes sociais? Eu acho que alguns têm, outros não, cara. Assim, é uma coisa que a gente também, os estudos também são recentes também sobre isso também, Sim. né, Marco? Não tem assim, antigamente não tinha isso, agora hoje tem. Agora qual que é a consequência? Nós vamos ver lá na frente. Nós vamos ter que pagar o preço, né, desse consumismo assim, imediato, desse prazer imediato que as mídias sociais nos permitem, entendeu? Então, assim, é uma coisa que nós vamos ter que policiar, trocar ideia. Eu acho que ela realmente é duro, né? Que vai ficar nessa situação aí que a gente vai ficar batendo essa tecla, só que não tem nada comprovado ainda, tipo assim, o quanto faz mal, o que vai acontecer com esse jovem que está consumindo demais. Isso nós vamos ver as consequências nesses tempos que está começando agora. Como é um negócio novo, né? E uma situação nova das nossas vidas, então assim, a gente tem que controlar dentro do nosso ambiente, a gente tenta, dentro do nosso ambiente que tem muitos jovens também, a gente tenta falar dessas situações para realmente a gente não perder nenhum jogador, né, para isso. Sem dúvida. Fica aí um ponto no futuro para a gente voltar nesse assunto, né? Hoje em dia, nós vemos alguns clubes e alguns atletas usando os treinamentos cognitivos e também algumas técnicas mentais em suas competições.
Você acredita que esses atletas e esses clubes tenham vantagens competitivas quando comparado àqueles que mantêm a parte mental apenas como prevenção de saúde mental ou uma terapia para que esses atletas que passam por algum problema ou dificuldade? Marco, sem dúvida, né? A gente tá, enfim, eu acredito demais nesse treinamento cognitivo de hoje tem aquele treinamento de neurociência, né? Que realmente o jogador assim, tem alguns estímulos que ele entra muito mais concentrado no pré-aquecimento, no treino, não só na parte física, mas na parte cognitiva também, que é o jogo de basquete. Eu falo que é um jogo de extremamente tomada de decisões de milésimo de segundos, de situações que a gente tem que ter assim, o cognitivo tem que estar muito aflorado, tem que estar muito, sabe assim, para a gente tomar as decisões mais rápidas e mais certas, né, durante o jogo, né? Então eu acredito demais que o time que a comissão técnica que tenham ferramentas, abordagens nesse aspecto, com certeza ela vai sair na frente das demais. E como é que você vê o futuro do treinamento mental nos esportes de alto rendimento? Marco, assim, eu acredito que, como nós estamos falando, né, assim, as abordagens de 20 anos atrás são outras, e hoje, e eu acho que mais não só dessa questão do estímulo, né, e desse treinamento mental para a parte de alta performance, mas também daquela questão também que a gente fala de mentoria, também de também entender o jogador, que talvez, cara, hoje nós vamos ter assim, cara, antigamente, eu, por exemplo, vou falar que eu joguei 17 anos profissional, eu nunca vi na minha época de jogador profissional que um atleta pediu afastamento por depressão. E hoje eu já vi vários. Nesses últimos 10 anos já vi vários. Não só no Brasil, na NBA, que tem estrutura física, emocional, que tem psicólogo, que tem muito dinheiro envolvido. Para jogadores brasileiros pedindo afastamento por depressão. Então, assim, é uma coisa... eu acho que tem as duas, né? Para melhorar a performance e para também não ter esse problema também de situações de jogadores com depressão, de entender que o resultado a qualquer custo, enfim. Eu acho que nós estamos uma geração, vamos falar, é difícil, é uma palavra forte, mas doente nessa parte aí. Nós precisamos tomar cuidado, né? Principalmente, vou bater na tecla, da questão dessas mídias sociais. Sim. Você levantou muito bem 2 pontos, né? O ponto da saúde mental e o ponto da performance, não é? São 2 aspectos diferentes, né? Para que onde o treinamento mental pode ajudar tanto para uma melhor performance quanto para um equilíbrio mental e emocional, que é um aspecto, eu diria que tão importante um quanto o outro, né? Que você fala muito do equilíbrio, né? A gente falava muito desse equilíbrio, e eu falo que a gente tem que entender que eu falo que eu trabalho com esporte coletivo, mas tem um esporte individual, que é o cara do 100 metros raso, que é ele contra ele mesmo, porque ele tem que falar, putz, eu tenho que fazer 100 metros em menos de 10 segundos, para eu tentar ir para uma chance de uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Então, é ele com ele mesmo, entendeu? Talvez o cara fica, talvez numa medalha, por causa de 0,2 milésimo de segundo, o cara fica sem uma medalha olímpica, ele faz um ciclo de 4 anos. Quanto que isso é duro pro cara. Agora, você no alto rendimento, no esporte coletivo também, tem essas situações. Aí você tem o cara que é solteiro, que largou da namorada, o atleta de 19 anos que estava namorando, que mudou de cidade, que a namoradinha largou dele porque ele foi embora da cidade. Nós temos um atleta que é casado, que talvez está casado, mas a esposa não acompanha, e está com um filho doente fora de 700 quilômetros da cidade onde que ele está jogando. Então nós temos que tomar conta de todas as situações para a gente ter um atleta em equilíbrio, bem fisicamente, bem tecnicamente e mentalmente, para a gente tentar extrair o melhor dele nessa parte tanto cognitiva, de também alta performance, mas também que o cara não tenha uma depressão, que não tenha um excesso aí de um déficit nessa situação aí, que realmente não adianta a gente estar bem fisicamente, bem tecnicamente e o atleta que não está feliz talvez naquele momento da carreira, morando naquela cidade ou jogando naquele time. Exato. Esse é o segredo. Não é fácil. Me diz uma coisa, Fernando Pena, como é que você ajusta a sua bússola para seguir em direção aos seus sonhos? Como é que você cuida da sua mente? Bom, Marco, eu falo assim que eu sou privilegiado, né? A gente tá falando de eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma família, tenho uma esposa que me acompanha nessa luta aí, nesse sonho junto comigo, né? Tem 2 filhos especiais que estão comigo nesse processo, que me incentivam e me motivam diariamente. Então, assim, eu acho que eu sou muito grato e feliz, né, por ter eles do meu lado, né? Então, assim,
só isso já me dá um gás, um fortalecimento numa derrota, uma alegria que talvez que eu tô muito eufórico, minha esposa fala para mim, quietinho, vamos lá, pezinho no chão, vamos lá que tem muita caminhada ainda, tem que continuar trabalhando, é isso. Então, assim, sou privilegiado de ter esse suporte, né, que eu falo que atleta e técnico, principalmente jogo no Brasil, essa instabilidade que nós temos de time que acaba, que tem, que não tem, contratos curtos, e você ter chegar em casa depois de uma derrota e ter um ambiente familiar propício para me chegar, descansar. Então, isso assim, eu sou privilegiado, agradeço a Deus todo dia por minha família me acompanhar nesse projeto de vida que eu tenho. A gente é meio sonhador, mas estamos aí já 22 anos nesse mercado, né? 8 como técnicos e 17 anos como jogador profissional, 16 anos como jogador profissional e 8 agora como treinador. Então, assim, eu cuido dessa parte mental que eu falo assim, realmente eu não vivo um dia de cada vez. Não estou pensando exclusivamente no Mogi Basquete hoje. Vivo por o Mogi Basquete, vivo pela comunidade do Mogi Basquete. Meu maior sonho é dar um título para o Mogi Basquete. Vivo incansavelmente por essa instituição hoje que me paga, que absorveu minha família, que nós estamos aqui nesse processo. E vivo um dia de cada vez. Então, assim, a gente tenta, não é fácil, mas a gente tenta viver fazendo. Eu falo que eu sou gestor de pessoas, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar com resultados, e resultados não tem a ver também só com o resultado de ganhar ou perder, mas tem resultados depois da temporada, como nós falamos, que acaba a temporada e jogadores performando talvez no melhor momento da sua carreira, com melhores números. Então isso é uma conquista nossa, de ter acabado, por exemplo, assim, a temporada passada de um jogador que jogou comigo em Mogi, de ir lá no meu quarto e falar assim, cara, eu entrei como menino, tô saindo como homem. Então isso, assim, para mim talvez vale mais do que um título. Acredito demais nisso, sabe assim, que eu acredito que a gente estamos trabalhando com um ser humano. Lógico que eu quero ser campeão, lógico que eu quero. Mas assim, tem coisas que conquistas durante esse processo de ser treinador que vale muito mais a pena do que talvez um título. Muito bem. Estamos quase no final do nosso programa, podcast Marco Mental. Fernando, você costuma dizer que ganhar é melhor do que perder. Você consegue explicar principalmente para as pessoas que não estão acostumadas com o esporte competitivo a sensação de vencer um jogo? Ah, cara, é difícil falar pra pessoa que não tá, que talvez nunca entrou numa quadra ou nunca não foi. Eu falo que a gente vê muito. Você falou muito da garra, né? Aí você vê muitas situações, você fala assim, cara, alguns coaches, situações, você fala assim, putz, você quer que seu filho tenha garra? Coloca ele no esporte. Coloca ele no esporte para ele fazer 1 ano de um esporte, para ele competir, para ele aprender a perder, para ele aprender a ganhar. Aquele sentimento de você trabalhar 6 meses, você treinar, e você ver você evoluindo e melhorando, e você chegando à prova, que seria o jogo, e você lá e conquistando uma vitória, uma medalha na sua idade. Eu acho que não tem prazer maior no mundo do que com aquela que você abre mão de uma festa, abre mão de um casamento do seu primo, você abre mão de todas essas situações fora quadra para você chegar para um objetivo, e você cumprir esse objetivo. Realmente você fala assim, cada sacrifício, cada gota de suor, cada que eu falo, valeu muito a pena. Então, assim, a gente essa recompensa no final de tudo que você abre mão, de tudo que você luta e sonha ter, eu acho que é só quem viveu algum esporte, independente qual que seja, entendeu? Que entendeu, que entrou dentro de uma competição, que sabe tanto que é prazeroso essa recompensa, essa vitória, esse título, não tem dúvida disso. Qual é a sensação de se desenhar uma jogada e ter um game winner? Essa é a melhor do mundo, né? Para técnico hoje seria dos melhores sonhos, né? Quando nós tivemos algumas ano passado, jogos aqui decididos no último segundo e ganhar, né? Então, isso eu acho que é o que nos move, né? Saber aquele momento crucial ali, a gente poder passar a informação para o jogador cumprir com maestria, né? Eu falo que nós como treinadores, eu tenho que entender, né? Eu fui jogador, eu sei, mas o treinador tem que entender que os protagonistas realmente são os jogadores, né? Eles que são as estrelas do espetáculo, né? Nós ali estamos para assessorar e ajudá-los na tomada de decisão deles, com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de sangue frio, para tentar municiar eles de informações. Mas quando você faz uma situação dessa com um game winner, eu acho que é todo sonho de todo treinador chegar nesse momento e ter essa cereja do bolo, que seria a conquista de uma vitória com uma jogada desenhada. Acho que essa é a sonho de todo treinador. E assim nós estamos chegando ao final do primeiro podcast Marco Mental. Eu vou deixar aqui agora as considerações finais com o nosso primeiro convidado, o head coach do Mogi Basquete, Fernando Pena.
Marco, obrigado pelo convite, cara, para ter um papo com você, sabe, uma conversa sempre boa, sempre produtiva. É um cara extremamente positivo, um cara que me ajudou muito nesses 2 anos de Mogi Basquete, tanto das mentorias em grupo, mas aquelas conversas, aquelas caronas que a gente tinha ido para ir embora, que a gente, depois de uma derrota dolorida, naquele último segundo, de vitórias também, que a gente compartilhou juntos também, comemoramos muitas coisas boas juntos, muitas vitórias, muitas conquistas, 2 playoffs consecutivos aí, que era aquele objetivo que nós tínhamos como time, e a gente conquistou. Então, assim, eu sou muito grato pela nossa amizade. Eu acho que é uma das privilégios que eu tive nesse Mogi. Aí eu falo que a gente teve várias conquistas, né? Mas esses 2 anos aí, uma das conquistas foi a nossa amizade, estar junto com você aí nesse processo todo aí. Participar desse podcast, primeiro podcast, Marco Mental, de ver essa logo bacana aí dessa mente, desse corpo, desse novo desafio também seu na sua carreira aí. Tamo junto, obrigado. Conta comigo que eu precisar. É um prazer estar aqui com você. E é isso aí, pessoal. Técnico Fernando Pena. Acorda pra vida, sem medo de errar. O tempo não para, é hora de voar. No espelho eu vejo, o brilho tá lá. Se a mente é o jogo, eu vou dominar. Firmeza na escolha, foco no olhar. O amanhã começa no agora, sem hesitar. Vem pro marco mental, sentir a energia. Quebra as correntes, transforma o seu dia. Atleta, guerreiro ou quem quer lutar, ao marco mental você vai chegar. Subir ao topo, vencer o cansaço. A jornada é dura, mas é a melhor. Cada escolha é ponte, cada queda é lição. O limite está longe, mas não tá em vão. O desafio é chama, deixa queimar. A vitória é sua, só acreditar. Vem pro marco mental, sentir a energia. Quebra as correntes, transforma o seu dia. Atleta, guerreiro ou quem quer lutar, ao marco mental você vai chegar. Desafio é chama, deixa queimar. A vitória é sua, só acreditar. Vem pro marco mental, sentir a energia. Quebra as correntes, transforma o seu dia. Atleta, guerreiro ou quem quer lutar, ao marco mental você vai chegar.